Fala galera do nono ano, estamos aí para mais uma aula de Química e nessa aula nós iremos fazer a correção da atividade que eu passei para casa. Já quero mandar um salve, aquele alô para a galera que enviou a fotografia da atividade feita lá para mim. E eu quero mandar um alô aí para Alexandre, atividade ok, Ana Isabel, Ana Júlia, Bianca, Andrew, Esther, Júlia, Karen, Luna, Maria Clara, Maria Eduarda, as duas, né? As duas Maria Eduardas, Melissa, Robert, foram os alunos que cumpriram a atividade. Parabéns para vocês, estão jogando duro aí nos estudos e é assim que tem que ser, tá? Então vamos lá, vamos para a página 68. Fazendo a correção da atividade. Acompanhe comigo, pegue seu livro, é importante corrigir a atividade. Questão número 1 da página 68, que são isótopos. Foram trabalhados esses átomos aí no vídeo que eu passei para vocês. Isótopos são átomos do mesmo elemento, com o mesmo número atômico e com número de massa diferente. O exemplo que nós utilizamos foi os 3 átomos de hidrogênio e os 2 átomos de carbono. Porém, existem outras diversidades de átomos isótopos, que são do mesmo elemento e possuem um número de massa diferente. Questão número 2, examinando a tabela da página 67, a pergunta é: você pode utilizar o número de neutro para identificar um átomo? Sim ou não? A resposta é não. Isso aí foi bem trabalhado na aula. O único número que pode ser utilizado para identificar o elemento é o número de próton, que é o número Z. O número de nêutron ele é variável. O átomo ele pode perder nêutron, como nós vimos que acontece com o nitrogênio. Então o número de nêutron não pode ser utilizado para identificar um elemento porque ele é variável. Questão número 3. Quantos tipos de isótopos de hidrogênio estão relacionados na tabela também da página 67? A resposta certa é 3. Nós temos 3 átomos isótopos representados na tabela. Questão número 4 da página 68. Quantos tipos de isótopos de carbono estão indicados na tabela 2 da página 67? A resposta também é o número 2. Nós temos os 2 átomos de carbono lá, né? O carbono 12 e o carbono 14 são os 2 isótopos que foram trabalhados nas aulas aí. Questão número 5. Como é possível identificar um átomo? Nós temos 3 possibilidades para a identificação de um átomo, conforme nós trabalhamos na aula. Primeiro é o nome. O átomo pode ser identificado pelo nome do elemento na tabela periódica. Segunda opção é o número atômico. E terceira opção é o símbolo, ou vice-versa. Qualquer uma das 3 pode ser utilizada para identificar um átomo e um elemento da tabela periódica. Número atômico, nome ou símbolo, essa é a resposta. Vamos para a página 71. A pergunta é: o radônio é um elemento químico cujo número atômico é 86. Com base nessas informações, nós podemos identificar em que grupo esse elemento está? Claro que não. Apenas com o número de prótons, ou seja, com o número atômico, não podemos classificar um elemento em um grupo apenas com o número atômico. Nós precisamos de mais informações. Então essa é a resposta número 1. Para classificar um elemento em um grupo, você precisa das características deste elemento para saber em que grupo ele está inserido da tabela periódica. Questão número 2. O chumbo pertence a que grupo? Por quê? Essa questão é fácil de responder. O chumbo pertence ao grupo dos metais. Por que o chumbo pertence ao grupo dos metais? Porque ele possui características dos metais. Dentre essas está condução de eletricidade. O chumbo é um condutor, um bom condutor de eletricidade e de calor. Uma outra característica é que ele se encontra no estado sólido na natureza com grande força de atração entre suas moléculas. Questão número 3 da página 71. Indique 2 características do ferro que justifique sua classificação como um metal. Nós podemos utilizar as mesmas que nós usamos para o chumbo, porque os 2 estão inseridos no mesmo grupo. Ou seja, uma característica para justificar a classificação do ferro como metal é
a condução de eletricidade. Nós falamos que todos os metais são bons condutores de eletricidade. Essa é uma característica própria dos metais. Segunda característica é estar no estado sólido na natureza, também é maleável e dúctil. São várias características aí do ferro que coloca ele no grupo dos metais. E por fim, questão número 4 da página 71. O oxigênio, ele está no grupo dos ametais. Qual é a característica que o oxigênio tem para estar nesse grupo? A primeira característica é não conduzir correntes elétricas. Ele não é um bom condutor de eletricidade, é uma das características dos não metais. Segunda característica, se encontra no estado gasoso na natureza. Ok, vamos adiantando. Página 73 agora. Sabe, eu não irei corrigir essas duas tabelas da página 73. Por que não? Essas tabelas, elas não pressupõem nenhuma interpretação, nem elas apenas uma transferência de dados. Então, eu acho difícil alguém ter errado essa tabela aí. Era apenas para transferir dados do livro para a tabela, completando. Então, as questões das duas tabelas não serão corrigidas, por motivo que nós precisamos ganhar tempo. Então, vamos para a questão número 2 da página 74. Segundo a análise da luz vinda das estrelas, qual é o elemento mais abundante do universo? Com base na análise dessa luz, os cientistas descobrem que o elemento que mais está presente no universo é o hidrogênio, tá? Proveniente da luz dessas estrelas. Vamos para a questão número 3, nós temos o quadrinho aí da página número 3. Para fazer uma análise de cada elemento, eu dei uma olhada nessa questão aí e percebi que algumas pessoas, alguns alunos erraram, principalmente na hora de colocar a quantidade de nêutrons. Como é que eu vou encontrar a quantidade de nêutron de um elemento? Eu vou pegar o número de massa, diminuir o número de prótons e encontro o número de nêutrons. Tá? Haja visto que a massa é a quantidade de prótons e de nêutrons, então basta você diminuir. Então vamos lá. Primeiro elemento, argônio. O nome do elemento é argônio. Quantidade de prótons, 18. Quantidade de elétrons, também 18. Haja vista que a quantidade de prótons e de elétrons sempre é a mesma. Então essas duas colunas terão os mesmos números. Eu tenho chamado a atenção para vocês sobre isso em todas as aulas que eu estou dando. A quantidade de prótons e de elétrons é a mesma, ok? Então, argônio, 18 prótons, 18 elétrons e 22 nêutrons, porque o número de massa dele é 40. Então, se ele tem 18 prótons, ele tem 22 nêutrons. K, em latim, é cálium. E aí na tabela nós temos em português potássio, representado pela letra K. O elemento é potássio. Número de prótons 19, número de nêutrons, número de elétrons também 19 e número de nêutrons 20. Acompanhe comigo aí a correção. É muito importante você fazer a correção. Ra, rádio. Número de prótons 88, número de elétrons também 88 e número de nêutrons 138. Urânio, um dos elementos radioativos, muito conhecido pelo seu potencial energético de geração de energia em hidrelétricas ou em usinas nucleares, e também ficou famoso por causa das bombas atômicas. Urânio, prótons 92, elétrons também 92 e nêutrons 142, fechando o número de massa. Vamos para a questão número 4, gerou dúvida em algumas pessoas a questão número 4. Nós temos 3 colunas para serem completadas. A primeira coluna, número de massa. O número de massa do próton é 1. Número de massa do nêutron também é 1. E número de massa do elétron é 0. Nós dizemos que a massa do elétron ela é desprezível, ou seja, nós podemos deixar de lado, calculando apenas o número de prótons e de nêutrons. Segunda coluna, eletricidade. Qual o tipo de eletricidade que o próton carrega? É a eletricidade positiva. Essa é a resposta certa. Os prótons carregam a eletricidade positiva. Os nêutrons, eletricidade que os nêutrons carregam? Nenhuma eletricidade.
E os elétrons, tipo de eletricidade que eles carregam, eletricidade negativa. Localização, muito fácil também. Os prótons estão localizados no núcleo, os nêutrons também no núcleo e os elétrons na eletrosfera. Vamos para a questão número 5. É uma questão também um tanto quanto complicada, que alguns alunos me pediram ajuda. Nós devemos fazer a análise dos elementos, 3 elementos que estão citados na questão número 5. O hidrogênio, o cloro e o sódio, ok? Então vamos lá. Começando pelo hidrogênio. Qual é o número Z do hidrogênio? É 1. Hidrogênio é o Z1. Tá? Número de massa do hidrogênio da tabela periódica é o mais estável, também é 1. Núcleo do átomo. O que é que tem no núcleo do átomo desse hidrogênio que nós estamos falando? Um próton e nenhum nêutron. Um próton e 0 nêutron. E o que é que tem na eletrosfera? Um elétron. Então essa é a análise do hidrogênio para essa questão aí, ok? Vamos para a análise do cloro nessa mesma questão, analisando o cloro. Número atômico do cloro, ele é o Z17. Número de massa do cloro, ele é o A35. Número de prótons, 17, número de nêutrons, 18 e número de elétrons na eletrosfera ou a distribuição eletrônica é 2, 8 e 7. Vamos para o último elemento, o sódio. O sódio, ele é o Z11, ok? Número de massa, 23. Quantidade de prótons, 11. Quantidade de nêutrons, 12. Distribuição eletrônica, 2, 8 e 1. Fechando essa questão aí. Questão número 6, falando sobre o césio, elemento 55 da tabela periódica, o isótopo 137. Eu aconselho você a fazer uma pesquisa sobre esse desastre, o maior desastre atômico nuclear ocorrido na história da humanidade, a não ser em usinas hidrelétricas. Muitas pessoas foram contaminadas e muitas pessoas morreram. É necessário fazer uma pesquisa sobre esse acidente que aconteceu em Goiânia para que você possa estar respondendo aí. Questão número 7, estamos quase terminando a atividade. Nós temos 4 elementos na questão número 7, os 3 hidrogênios e o hélio. E aí vem a pergunta, quais desses átomos são isótopos? É muito claro. Isótopo, ele é um átomo do mesmo elemento. Então, quais desses são isótopos? O A, o B e o C, que são os 3 de hidrogênio, ok? Virando a página, nós temos a outra pergunta. Quais desses átomos são isóbaros? Aí nós não temos nenhum átomo isóbaro, que necessitaria ter a mesma quantidade de massa atômica. E letra C, quais desses são isótonos com o mesmo número de nêutron? Nós temos aí o C e o D, ou seja, o trítrio, ele é um isótono do hélio. Questão número 8, a questão é a mesma, mudando apenas os elementos. Nós temos aí ferro, nós temos manganês, nós temos o potássio e nós temos o cálcio, esses 4 elementos. Quais são isótopos? É muito claro que nessa questão não existe nenhum isótopo. Para haver isótopo, seria necessário que tivesse elementos iguais, ou seja, com o mesmo número atômico. Então, na letra A, nós não temos nenhum isótopo. Letra B, quais são isóbaros? Aí nós iremos levar em consideração o número atômico. Número atômico. Está bem claro aí, desses 4 elementos, quais deles têm o mesmo número atômico? É o elemento A e o elemento B, ou seja, o ferro e o manganês, ok? E a letra C, quais são
isótonos, ou seja, que tem o mesmo número de nêutrons. Se nós fizermos a decomposição, nós iremos ver que a letra C, ou seja, o potássio, tem o mesmo número de nêutrons do cálcio, fechando aí essa atividade aí, ok? Questão número 9, pessoal, e a questão número 10, quais são os dois elementos da tabela periódica que estão no estado líquido? Um deles é o mercúrio, um metal muito famoso, o único metal que se encontra na natureza no estado líquido, e o outro é o bromo, um ametal. Fechamos aí a atividade, a correção da atividade. É muito importante que você faça a correção da sua atividade, ok? Para a próxima aula, eu vou deixar uma atividade de pesquisa, um estudo que você precisa fazer para nós darmos continuidade com esse assunto, que será o próximo assunto de química, falando sobre ligações químicas, ligação eletrovalente, ok? Nesse assunto nós iremos ver agora que os átomos eles vão se eletrificar. Nós vimos que um átomo ele sempre é nulo, porque a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Então as energias se anulam. Mas aí o átomo ele vai se transformar em um íon. E o que é um íon? Íon é um átomo quando ele deixa de ser nulo e ele passa a possuir um tipo de carga elétrica. Isso acontece na ligação química. Na ligação química, que é o próximo assunto que nós iremos estudar. Então, numa ligação química, os átomos vão se transformar em íons e eles recebem dois nomes interessantes. Os íons que se tornam positivos, eles recebem o nome de cátion. Os íons que se tornam negativos, com energia negativa, eles recebem o nome de ânions. Mas esse é um assunto para a próxima aula, ok? Lá no grupo estarei passando um estudo muito interessante, que é o princípio do octeto, para que nós possamos começar esse estudo sobre ligação química eletrovalente, ok? Na próxima aula estarei explicando esses gráficos aqui para vocês, inclusive com a ligação química mais famosa de todas, que é a ligação do Na com o Cl, formando um composto NaCl, que é um cloreto de sódio. Mas isso vamos deixar para a próxima aula, com calma, no próximo vídeo, ok? Faça o estudo, faça a pesquisa. Um abraço para todos vocês. Estou muito satisfeito porque eu percebo que vocês estão levando a sério o conhecimento. Um abraço e até a próxima.